alguns conceitos importantes, depois vou passar quais são esses objetos, né, desse modelo de arquitetura, uma demo que eu espero que funcione, e depois uma parte para dúvidas, que eu espero que fique claro para todo mundo o que eu vou explicar. Então, primeiro, o que é RAP? Pode passar mais uma. Então, gente, assim como a SAP, né, ela vem evoluindo, o ABAP, ele também evoluiu, né, ao longo desses anos. Então, por exemplo, eu que estou desde 2018, consegui ver essas 3 caixinhas, né? Então, lá naquela época, até a versão 7.4 do ABAP, a gente estava falando do ABAP clássico, da programação ABAP clássica. Depois, na versão 7.5 do ABAP, foi lançado o ABAP Programming Model for SAP Fiori, que foi quando surgiu a SegW na nossa vida. Então, toda vez que a gente fala de serviço gateway, a gente está falando da versão acima da 7.5 do ABAP. E aí, com a evolução da SAP, enfim, para o mundo cloud, com o SAP BTP, surgiu o ABAP RESTful Application Programming Model, que é a nova versão aí, junto com o ABAP Cloud do ABAP. Então, RAP, né, é a sigla de ABAP RESTful Application Programming Model. Gente, eu acho que não dá para enxergar, né, a imagem. E a partir de agora, gente, eu vou falar só RAP, porque se eu ficar falando ABAP RESTful Application Programming Model, vai acabar meu tempo rapidinho, porque se eu falar 10 vezes já acabou o tempo. Então, qual que é a ideia do RAP, né? É definir a arquitetura para desenvolvimentos end-to-end com serviços. Gente, será que pode desligar? A luz da frente aqui? Não, acho que o pessoal de repente não vai conseguir. Eu acho que para desligar a luz aí entrar, você consegue ver para mim? Tem um interruptor. Vai lá, tenta. Aí, melhorou? Aí, gente, agora todo mundo vai enxergar. Então, o RAP, ele define essa arquitetura de desenvolvimentos end-to-end baseados em serviços OData. Não só para APIs OData, como também para serviços UI. Então, tudo isso ele faz otimizado para o SAP S4HANA. Então, o RAP é um modelo de arquitetura de desenvolvimento, não só de APIs, como também de aplicativos. E aí, essa imagem que eu coloquei para vocês é uma imagem que a gente vê geralmente, né, quando a gente fala sobre RAP. Então, a gente pesquisou, o que é RAP? Vem essa imagem da Big Picture do RAP, que fala todos os objetos, né, todos não, eu acho que quase todos ficam nessa imagem, né, e descreve como que é esse modelo de arquitetura. E aí a gente vai passar um pouco mais para frente explicando esses objetos. E aí, o que motivou o RAP, né? No que ele é baseado? Então, ele é baseado, né, a grande base dele é um CDS. Então, o CDS é utilizado para definir o modelo de dados, e é muito importante. O RAP, ele nunca se comunica direto com os dados, com as tabelas, né, com a nossa database. Ele sempre utiliza protocolos OData, que é um protocolo, né, amplamente utilizado pela SAP. Claro, a SAP utiliza outros protocolos, como o SOAP, enfim, mas o OData, ultimamente, né, é o protocolo que eles vêm mais utilizando. Linguagem ABAP, então a gente tem, né, uma nova versão aí do ABAP com o ABAP Cloud, então eles trazem no RAP a utilização, né, deveria ser priorizada, a gente deveria priorizar a utilização da linguagem mais moderna para implementar a lógica de dados, e também tem uma opção de rascunho, porque o RAP, ele é um modelo stateless, então você consegue, né, utilizar esse modelo sem gravar nada durante o momento, né, que você está utilizando aquele aplicativo. Mas ele traz a opção de rascunho para você ter uma possibilidade, né, de construir uma aplicação stateful. Então, você gravar aqueles dados antes, efetivamente, por exemplo, de a pessoa ter terminado, né, de criar aquele documento. E aí vamos passar os conceitos. Dois conceitos muito importantes para o RAP funcionar.
O primeiro, que eu comentei, né, que ele é baseado nesse conceito, que é o Business Object. Então, o que é o Business Object dentro da SAP? É um artefato da vida real. Então, assim, é um documento de ordem de venda, é um pedido de compra, ou um dado mestre. É um material, é um cliente, é um fornecedor. Então, é aquilo que existe no nosso dia a dia. Ou então, também, né, caso você não tenha, por exemplo, aquela tabela Z, uma entidade customizada também pode ser um Business Object. O Business Object, ele tem um papel central no modelo, no RAP. Então, tudo é baseado nesse Business Object. Essa imagem também ficou péssima. Mas aqui, nesse primeiro número, a gente tem o modelo de dados. Então, o Business Object, ele é ligado ao modelo de dados. A gente tem ali no número 2 a parte de behavior, então, assim, toda a parte de comportamento desse modelo de dados. E a parte 3, que é o Runtime Transaction, que eu vou explicar um pouquinho mais no próximo slide, que fala sobre o momento de gravar, como é gravado os dados no modelo. E, então, esse Business Object, ele é feito da interação desses componentes, do modelo de dados, do comportamento e do modo de salvar. Pode passar lá dentro. E aí, aqui, na forma de implementação, essa também é uma imagem muito utilizada no RAP. Para quem já procurou sobre isso, essa imagem aqui também é muito utilizada. Ela fala da forma como a gente pode implementar um modelo. Então, a gente pode usar o modelo Managed ou Unmanaged. Gente, eu treinei muito essas duas palavras para não errar aqui na hora. Deu certo. Então, vou mudar um pouco aqui. Então, Managed, vou explicar o primeiro, que é o modelo Greenfield. Então, assim, é o modelo verde. Para quem já ouviu falar sobre Clean Core, né, enfim, implementação do S4, já está um pouco mais acostumado com essa nomenclatura de Greenfield. Que é o quê? Você utilizar o SAP, o que a SAP traz para o modelo. E aqui no RAP também funciona assim. Então, no modelo Greenfield, a gente está utilizando a parte de salvar os dados, toda a parte de interação com o banco de dados standard. Então, quando a gente utiliza o modelo, a SAP já traz para a gente as operações do CRUD. E a gente também pode usar o Unmanaged, que é o Brownfield. Então, da mesma forma como o Brownfield, né, na implementação do S4, a gente lá alterando o modelo standard, aqui no RAP também é. Então, se a gente usa o modelo Brownfield, o desenvolvedor é responsável por fazer essa parte de interação com o banco de dados. Então, toda a parte do CRUD lá de salvar, verificar se a tabela está bloqueada, se não está bloqueada, se precisa bloquear, é feita pelo desenvolvedor. E aí, nos dois cenários, né, o desenvolvedor ele pode fazer sim adaptações e validações para fazer esse modelo de implementação. Então, esses são os dois conceitos importantes que eu trouxe sobre RAP. E agora vamos passar os objetos. E aí, aquela primeira imagem que estava um pouco ruim de visualizar, eu converti, ainda bem que eu converti, nesse diagrama, porque agora todo mundo vai conseguir acompanhar. Então, esses aqui são os principais objetos que fazem parte desse modelo de arquitetura. Então, a gente vai passar agora um por um. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, a primeira, né, vamos falar que a gente sempre lê dados. Então, o primeiro objeto, com certeza, é as tabelas. São as tabelas, o banco de dados. Então, aqui, né, a gente está falando, enfim, de uma tabela standard, né, por exemplo, dado de material, dado de cliente, dado de compra, ou até mesmo uma tabela Z. Então, são as tabelas que armazenam os dados que vão ser utilizados ou no aplicativo ou na API. E aqui, né, eu trouxe só uma forma, né, de como essa tabela é criada no Eclipse. E aí, lembra que eu comentei que no RAP, né, o modelo ele nunca conversa diretamente com a base de dados, não pode. Então, o que a gente tem de camada para falar sobre modelo de dados? A gente tem a CDS. Então, a gente sempre tem a CDS como modelo de dados a ser utilizado aqui no RAP. Então, são criadas entidades CDS. E aí, uma parte muito importante, e aqui eu coloquei, né, que, enfim, um exemplo de como é criada, né, uma view entity aqui para o modelo do RAP. E aí, continuando, a gente tem o Behavior Definition. O que é o Behavior Definition, né?
assim como a gente tem no nosso dia a dia, né, os artefatos de documento de compra, de material, a gente tem o comportamento desses documentos. E é aqui no Behavior Definition que a gente determina esse comportamento. Então, assim, quais são as ações que são permitidas para aquele meu objeto? Quais são as ações permitidas para aquele meu documento? Então, vamos colocar aqui um exemplo de uma ordem de venda. Então, para uma ordem de venda, dentro do meu aplicativo, o que eu posso fazer? O que o usuário pode fazer quando ele acessar aquele aplicativo? Ele pode criar a ordem de venda, ele pode atualizar, ele pode deletar ou ele só pode visualizar? Então, é no Behavior Definition que a gente faz essa determinação. Né? Justamente, como o nome diz, gente, é o comportamento do aplicativo ou da API. E aqui, a gente também pode definir. Isso, o rascunho, e aí quando a gente tem o rascunho, que é, o usuário está lá usando o meu aplicativo, mas precisa fazer alguma validação com alguma área, esqueceu, enfim, preciso parar. Ele pode ir lá e salvar aqueles dados que ele já preencheu no aplicativo no rascunho. E aí, quando a gente habilita essa opção, a gente tem aqui um objeto a mais, que é a tabela de rascunho, a draft table. Além disso, né, a gente também tem algumas características desse comportamento. Então, se a gente tem algum campo que precisa de um intervalo de numeração, pode passar mais um? Isso. E aí, a gente também pode colocar validações e determinações. Então, antes de gravar o documento, eu preciso fazer uma validação de um campo. Ou, eu preciso fazer uma determinação automática de uma informação. Quando a gente tem esse tipo, né, de comportamento, a gente faz a implementação do behavior, que é a Behavior Implementation, que é através de uma classe com linguagem ABAP. E aí, só entrando um pouquinho mais de detalhe no Behavior Definition, porque é um objeto muito importante dentro do modelo, eu acho que é o mais complexo no final de ser implementado. Eu trouxe uma imagem que aparentemente também não dá para enxergar, pelo menos eu não estou vendo muito bem. É nesse momento que a gente determina se vai ser utilizado o cenário Greenfield ou Brownfield, então se é o Managed ou Unmanaged, que está logo ali no comecinho, na primeira palavra ali, Managed Implementation, e aí em class a gente coloca o nome dessa classe, né, que vai fazer o Behavior Implementation. E aí, a gente sempre precisa ter uma classe ABAP para fazer a implementação, mesmo que a gente não vá fazer código nenhum. O modelo, ele exige que a gente tenha essa classe criada. E aí depois, né, só passando aqui nas outras informações, e depois, se a minha demo funcionar, todo mundo vai conseguir ver no objeto real. Aqui a gente tem, né, as ações que eu comentei, então create, update, delete, e também as características, enfim, se tem o intervalo de numeração, se tem o rascunho. E, junto com a Data Model View, a gente tem um outro objeto que também é uma CDS, que é a Projection View. Então, a Projection View é o objeto utilizado para a gente definir ajustes que não fazem parte do modelo de dados. Então, a gente tem lá uma tabela, a gente expôs ela como CDS. Eu tenho alguma informação que não é relevante para aquele modelo de dados, mas é importante para o meu aplicativo. Por exemplo, como um valor help. Então aquele aplicativo precisa de um match code. Então a gente faz aqui na Projection View. E aí eu coloquei aqui, né, um exemplo de como é criada essa Projection View. Então a gente tem aqui a implementação da projeção e aí coloca aqui o que a gente está utilizando do nosso modelo de dados. E junto com a Projection View, a gente tem também o behavior dessa projection. Então, é o mesmo conceito do Behavior Implementation da Behavior Definition, ótimo. É o mesmo conceito. Então, assim, também é o comportamento, só que ao invés de ser o comportamento do modelo de dados, é o comportamento da Projection View. É o mesmo conceito e também é obrigatório a utilização de uma classe, mesmo que você não vá efetivamente, né, criar algum tipo de validação ou determinação customizada. E aí, quando a gente fala de aplicativo, né, para quem já teve a oportunidade, enfim, de criar algum aplicativo Fiori, quando a gente trabalha com metadata, a gente sempre tem as annotations, né, que é para compor aquele aplicativo, para determinar aqui quais são os campos que vão ser utilizados, como filtro, qual que é a ordem que vai aparecer, enfim, são informações da UI para o aplicativo.
E aí, quando a gente está construindo um modelo, né, de wrap para aplicativo, a gente também utiliza o objeto de metadata extension. E é nesse objeto que a gente coloca todas as annotations UI para aquele aplicativo. Então, aqui tem um exemplo. Eu trouxe só um campo, né? Então, por exemplo, aqui ele está determinando qual que vai ser o nome daquele campo, né? O título daquele campo dentro do aplicativo, né? Que é o label, a posição dele, enfim, tudo isso a gente coloca dentro do metadata extension. Ainda seguindo, só faltam mais 2 objetos, gente, é que o modelo tem muito objeto. A gente tem o Service Definition. Então, aqui no Service Definition, pensa que você foi lá, declarou seu modelo de dados, declarou sua Projection View. No Service Definition é onde você vai falar o que pode ser efetivamente consumido e acessado por aquele aplicativo ou por aquela API. Porque não necessariamente o que está naquele modelo de dados vai ser consumido por essa API que você está criando no momento, porque esse modelo de dados ele pode ser utilizado por várias APIs, ou por vários aplicativos. Então, é aqui no Service Definition que você fala, olha, para esse meu aplicativo, é isso que eu vou consumir e é isso que eu vou acessar. Então, aqui tem um exemplo, né, de como faz a declaração, e nesse exemplo, ele está expondo uma única projection view. Então, nesse caso não tinha, né, porque você pode ter, enfim, mais de uma, pode ter associações, mas nesse caso aqui não tinha. Então, esse objeto é muito importante para você definir o que efetivamente vai ser consumido e acessado. E por último, e muito importante inclusive, é o Service Binding. Então, no Service Binding é onde é feito o vínculo do protocolo e do cenário. Então, é um match code, é um objeto inclusive bem simples. É onde você vai determinar se vai ser criado uma API ou se vai ser criado um aplicativo. E aí você pode escolher, né, qual que é a versão que você vai utilizar, se é o OData V2 ou se é o OData V4. E uma coisa muito interessante do Service Binding, e é um ponto interessante do modelo, é que você construindo, né, um modelo de dados e uma view de projeção, você não necessariamente precisa utilizar somente para uma API. Por exemplo, então eu construí um Business Object usando Wrap para uma ordem de venda. E aí eu vou utilizar ele para um aplicativo Fiori, para, enfim, para o usuário conseguir criar esses dados. E aí eu tenho um sistema externo que precisa de uma API que vai utilizar esses mesmos dados. Então, eu posso criar um Service Binding, né? Aliás, 2, na verdade, um para a API e um para o aplicativo, utilizando o mesmo Service Definition. Então, esse é um dos benefícios que a SAP traz para utilizar o modelo, porque você consegue reaproveitar para objetos diferentes o mesmo modelo de dados. Então, eu acho que essa é uma das partes muito legais. Outra coisa também, a hora que eu lembrei, um dos benefícios que a SAP traz, muito importante, é que eles falam que você consegue, por exemplo, trocar a versão do protocolo, por exemplo, de V2 para V4, muito facilmente, porque você tem um Service Bind, por exemplo, de V2, e aí você precisa de uma API V4, enfim, por uma questão de integração com um sistema externo, ele precisa que seja uma V4. Você não precisa refazer o modelo ou fazer adaptações como você precisaria fazer no Gateway, por exemplo. Você consegue só criar um Service Binding novo com uma nova versão do protocolo. Então, esse também é um dos benefícios do modelo. E aí, agora é a hora da verdade. Agora é a hora que essa demo vai ter que funcionar. Então, aqui a minha ajudante, Ana Paula. Gente, ela vai abrir o Eclipse e aí ela também não treinou, então vocês vão ver que é muito simples. Exato, ela vai fazer ao vivo, porque ela também nunca fez. Eu cheguei para ela e falei assim, abre o Eclipse e vamos tentar. Então, Gente, eu acho que não dá para enxergar nada, né? Gente, será que não vai dar para enxergar? Tá. Não dá para enxergar nada? Quem está do fundo? Peraí, os nossos universitários aqui falaram para a gente mudar a resolução da tela. Peraí, gente, vamos mudar a resolução da tela. Eu não estou enxergando para mudar a resolução da tela? Está enxergando? Então vai, muda. Vê. Melhorou?
Entra lá no Eclipse para ver se... Ajudou, gente? Tá. Mais um teste. Vocês estão testando para ver se você mexer no Windows também. Vocês estão testando. Ó, 800, coloca o de baixo. Isso. Estão só testando se eu sei isso. Não, não, você mudou. Isso. Ai, desculpa, gente. Eu fui olhar pra Keep changes. eu fui olhar pra lá. Vê agora. Vê o Eclipse. Melhorou? Eba! Então vamos lá, gente. Então, só abre um pouquinho ali o lado... Isso, do lado direito, por favor. O lado esquerdo, no caso, enfim. Então, clica 2 vezes, por favor. Então, como que vai funcionar essa demo? Espero que funcione, gente. A gente tem aqui uma tabela de dados. Uma tabela, né, Z, como todos conhecem, ou espero que a maioria conheça. Então, a gente tem aqui uma tabela Z. E aí, inclusive, gente, por favor, para os ABAPs aí que estão trabalhando há muito tempo, vamos desapegar do SAP GUI. Né? Vamos trabalhar com Eclipse. Inclusive, eu fiquei sabendo que à tarde vai ter uma sessão de terapia, como desapegar do SAP GUI, onde todos os ABAPs vão lá e vão dar o seu testemunho de como foi difícil. Então, vai ter essa sessão no final do dia, hein? Vamos lá, vamos lá. Então, aqui é uma tabela Z. Então, a gente tem aqui os campos, como todo mundo conhece, ou grande maioria conhece. Então, a gente vai agora, um ponto importante, né, dessa demo. Aqui a gente está num ambiente BTP. E é um ambiente BTP Trial. Então, assim, se você vai e fala assim, ai, sabe, eu não consigo aprender nada novo, porque no meu projeto eu ainda estou trabalhando no ECC. Né? Ai, não consigo, não tenho essa possibilidade, o projeto não me dá essa alternativa. Gente, a gente tem agora, né, a SAP disponibiliza várias formas de a gente estudar e a gente aprender um pouquinho mais. Inclusive, esse ambiente BTP Trial é um ambiente totalmente gratuito. Então, você pode ir lá criar sua conta, né, e conseguir colocar em prática tudo aquilo que você está vendo que a SAP está criando de novo. Tudo não, né? Uma boa parte, porque a SAP também não libera tudo gratuito. Mas essa parte do RAP, você consegue, sim, praticar em casa, enfim, se o seu projeto não te dá esse tipo de oportunidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente está no ambiente BTP Trial, a gente criou uma tabela Z, e agora a Lavi vai clicar ali com o botão direito na tabela, e tem uma opção no BTP Trial, que é esse Generate ABAP Repository Objects. Então, é um wizard que gera para você automaticamente todos os objetos do modelo. Então, ele abre para a gente aqui um pop-up, e aí você pode escolher. Do modelo, do RAP, tem 2 opções, que é a opção de você gerar um serviço UI, que é voltado para o aplicativo, e uma opção para você gerar um serviço para uma API. Enfim, que você, por exemplo, se fosse uma comunicação com sistemas externos. A gente vai gerar o do aplicativo, que ele vai funcionar no final. Isso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai... Primeiro, você precisa informar o pacote, então ela vai informar o pacote que é Z, underline, cite. Isso mesmo, esse aí, porque já é a versão 02, porque eu testei antes para ver se ia funcionar. E aí a gente informa o pacote, e ele vai novamente, e ele lista aqui quais são os objetos que vão ser criados. Então, clica, por favor, ali no Data Model. Então, aqui no Data Model, como eu comentei, né, ele é sempre baseado, vamos recapitular o que a Alessandra falou até agora, ele é sempre baseado numa CDS. Então, ele vai criar uma CDS para a minha tabela Z. E aí, na parte de Behavior, clica, isso. Aí, no Behavior, lembrando, né, todo Behavior precisa ter uma classe. Então, ele vai criar para a gente essa classe e também ele já vai criar a tabela de rascunho. Então, ele vai criar já com a opção de gravar um rascunho. Depois, a gente tem a parte de projeção, pode clicar, que também é uma CDS. Então, ele cria uma Data Definition com CDS. Pode ir no Behavior. A mesma coisa, né, ele vai criar a classe do Behavior Implementation da CDS, vai criar a Service Definition e, por último, a Service Binding. E aqui, tá vendo? Ele já traz, como a gente selecionou, que é para um aplicativo, ele sempre traz o V4, né, que é o modelo mais novo do OData que a SAP utiliza. Então, ele já traz aqui que ele vai fazer um tipo de binding para aplicativo V4. E a gente vai clicar em Next.
ele está validando a nomenclatura, você vê que ele traz uma nomenclatura default. Inclusive, no help da SAP, né, se vocês, enfim, um dia tiverem a oportunidade de dar uma olhada, tem, e é muito interessante isso, porque muitos projetos antes, né, a gente ia lá e criava um workbook, falava, não, a variável vai ser V, e a tabela vai ser T. Para o modelo do RAP, a SAP ela sugeriu já a nomenclatura, e é a nomenclatura que ele traz aqui nesse wizard. Então, aqui só no final, né, ele mostra, enfim, como que os objetos vão ser gerados, está vendo? Você consegue ver ali, pode clicar no outro, por favor? Não, só clica ali, no, por exemplo, no isso. Está vendo? E ele mostra aqui como que vai ser a declaração desse objeto. A gente vai clicar em Next, a gente não vai mudar nada aqui na demo, até porque não tenho tempo para isso, estou olhando aqui meu relógio. E aí, com a request, a gente vai clicar em Finish. Ele demora um pouquinho, né, para gerar, tá vendo? Ele está mostrando ali que está gerando os artefatos. Demora um pouquinho, porque são realmente muitos objetos, e eu espero que dê tudo certo, e ele vai gerar os objetos no final. Né, para conseguir, espero que também o aplicativo abra. Para mostrar para vocês que realmente funciona. Então, o que é muito legal, né, desse acelerador? Quando você está aprendendo, né, o RAP, inclusive foi um acelerador que eu utilizei quando eu comecei a ver a primeira vez, é que você já tem um modelo ali, criado pela própria SAP, e você consegue ver um aplicativo inicialmente, né, claro, né, com os dados iniciais, com o modelo inicial ali, já pronto. E aí, quando você precisa, né, fazer um modelo no on-premise, meu Deus. Não, calma, vai dar tudo certo. Ele falou ali que gerou com sucesso. Então, você consegue ter esse exemplo. Só clica, por favor, ali no pacote. Isso, e aperta F5, por favor. Não, não com o botão direito, só... Tá. Isso, tá vendo? E aí ele atualizou, só abre um pouquinho, só para a gente dar uma olhada. Isso. Então, vamos abrir ali o Core Data Services. Gente, acho que funcionou. Ali, Core Data Services, então, abre, por favor, o Data Definition. Então, abre as R, isso. Então, ai, meu Deus. Gente, a Lavi não atualizou o computador dela. Vamos dar um... Não atualiza agora, pelo amor de Deus. Isso. Não atualiza agora. Então, ele criou aqui a CDS, né, para o nosso modelo de dados. Então, a gente consegue ver aqui a forma como ele criou. Inclusive, ele viu que tinha, por exemplo, um campo de moeda, que é um campo que a gente utiliza muito, né, no modelo. E ele já colocou aqui a definição da tabela standard para fazer o value help. Então, assim, ele já consegue, através do elemento de dados, né, determinar, enfim, algumas informações que são importantes. Então, assim, gente, para o campo de moeda, realmente o usuário precisa ali de um match code, né, para saber, enfim, quais são as moedas existentes. Então, assim, é muito comum, por exemplo, para o país também existe, né? Então, enfim, tem alguns campos que ele já determina automaticamente. Então, ele criou ali a CDS. Vamos ali no Behavior Definition, por favor, no ZR, que é o parzinho dele. Então, aqui, o Behavior Definition é o comportamento daquela CDS, do meu modelo de dados. Então, como vocês esperam que vocês estejam vendo, né? Ali no começo, na primeira linha, tem o nome da classe. Né? Então, ele fala assim, eu estou usando uma implementação Greenfield, uma Managed, utilizando a classe Z que ele criou. E aí, se você clica na classe, não sei se o da Lavi vai funcionar, porque está desatualizado, clica com o Ctrl. Isso. Clica com o Ctrl. E aí ele abre a classe. Você vê que ele criou a implementação da classe, mas ele não colocou código nenhum, porque para você utilizar o RAP, você não precisa criar a classe, mas não necessariamente precisa colocar um código ABAP. Claro, se eu preciso colocar algum tipo de validação, né, para aqueles dados, ou algum tipo de determinação automática, aí sim, vou fazer uma implementação aqui Z, utilizando ABAP. E aí, como eu estou quase sem tempo, foi feito também a mesma coisa para o Projection View e também para o Behavior da Projection View. Também tem o parzinho. O que eu quero mostrar para vocês, entra ali em Business Services, por favor. Service Definition, primeiro. E aí clica, por favor. Isso. E aí, aqui é o que vai ser, esse modelo, né, vai ser utilizado. Então, aqui, o que ele está expondo? Ele está expondo a Projection View que foi criada para a minha tabela de dados.
Então, é isso que o Service Binding vai ter acesso, é isso que o meu aplicativo vai ter acesso. Então, vamos clicar agora no Service Binding, e agora é a hora da verdade. Clica, por favor. Ai, minha Nossa Senhora. Ah, então, gente, é isso aí. E aí, a parte mais importante... Gente, a parte mais importante não funcionou. Bom, enfim, o que ia acontecer no Service Binding, né, se estivesse aberto? Ele ia clicar... Oi? Tem esse pacote? Boa. Tem. Abre ali. Espera aí, isso. Vai ali no Z-Local. Aí vai lá para baixo. Enquanto isso, eu explico o que ia acontecer no Service Binding. Mais para baixo, vai mais para baixo. Isso. O que vai acontecer no Service Binding? Ele vai mostrar aquela projection view que foi selecionada. Bem mais para baixo. Vai mais para baixo. Isso. Show remaining. Isso, vai para baixo. Isso, vai lá para baixo. Isso. Ali, ó. City. Não. O não o 01. Não, só é Z City SP. Eu também não estou enxergando. Mas o que ia acontecer? Eu tenho meu computador está por aí, dava para mostrar. Mas eu também não tenho muito tempo, gente, só tenho 7 minutos. O que ia acontecer? Ele ia aparecer ali no Service Binding. Ah, procura. Coloca City SP. Coloca Ctrl Shift A. Não. Fecha isso aí. Aperta Ctrl Shift A. Isso, agora procura City SP. Isso, agora vai ter o Behavior Definition. Não tá, não apareceu o Z. Coloca Z underline na frente. Ali, ó, o primeiro. O primeiro. Ah, ele só abriu o pacote. Bom, o que ia acontecer? Né, vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu não vou conseguir mostrar. Ele ia aparecer no Service Binding, né, a projection view que foi exposta. E aí, você ia clicar em publicar, porque ele não vem publicado automaticamente, né, quando o modelo de dados é gerado automaticamente. E aí, a partir do momento que é publicado, você consegue visualizar o aplicativo. Então, era isso que ia acontecer, gente. Ficou faltando a última parte. Vamos voltar para a apresentação? Gente, depois, no final, eu mostro, tá? Que o meu computador ele está funcionando. Então, só dá um F5. Ó, entra aí na... Isso. Vamos, pode dar. Oi? Liga aí meu computador. Liga aí meu computador. E aí, só recapitulando, o que você precisa para fazer um exemplo desse? Primeiro, Eclipse. Como eu comentei, né, lá no final do dia, a gente vai ter a sessão de desapego do SAP GUI. Depois, a gente precisa do ADT instalado no Eclipse. E aí, gente, lembra de verificar se está atualizado para não acontecer isso. Tá? Muito importante verificar a atualização. Depois, o que a SAP fala que você precisa para utilizar o RAP? Ela diz conhecimentos básicos. Então, assim, não precisa ser ABAP Advanced++. Com conhecimentos básicos, a SAP disse que você consegue, se você tiver conhecimentos básicos sobre ABAP, CDS e objetos, enfim, desenvolvimento e sobre o modelo. Então, é isso que você precisa para desenvolver. Ah, gente, então, isso aí não rolou, né? Então, podemos passar. E aí, como que... Eu comentei, né, que a SAP disponibiliza o ambiente. Então, como que você consegue fazer na sua casa? Ah, eu achei muito legal o RAP, quero tentar amanhã. Como que você faz? Você pode utilizar o BTP Trial para testes. Então, eu coloquei aqui o link, né, de como criar o seu usuário e como também fazer a instalação da instância ABAP, né, que precisa ser feita. E aí, então, aqui, nesse tutorial do Developers, você consegue fazer toda essa configuração do ambiente para você testar na sua casa, né? E aqui, no final, depois eu acho que eu consigo colocar, né, lá nos comentários do YouTube, enfim, em algum lugar. Eu deixei aqui alguns links úteis, enfim, se quiserem saber um pouco mais, né, sobre o modelo,
Se quiserem também fazer um Learning Journey da própria SAP, que é muito legal e você consegue reproduzir. Inclusive, tem os passos de como você fazer as validações na classe ABAP, enfim, determinações. É bem interessante. E aí, agora, os meus últimos 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Gente, olha, então, peraí que o meu computador está chegando. Peraí. Calma, gente, vai dar tudo certo. Vamos lá, tá ligando. Espero que o Eclipse abra. Já pensou? Ele vai ficar tão emocionado que não vai abrir o Eclipse. Ai, que nervoso. Ah, eu vou clicar aqui mesmo. Eu vou clicar aqui e vou fazer só o logon no ambiente trial da SAP. Ó, inclusive, gente, vocês vão ver aqui, é uma conta pessoal, tá? Então, eu uso muito para estudo. Para comprovar o que eu falei para vocês, que é possível estudar sem estar num projeto que utiliza. Vamos lá. Talvez eu passe 2 minutinhos, tá? Ó, gente, fez o logo. Ah, vai dar certo. Aí eu vou clicar. Beleza. Então, aqui, ó, meu pacote, vou apertar F5, porque a Lavia já criou as informações. Aqui no Business Service, eu vou olhar no meu computador, que é mais fácil, né? Vou olhar aqui em Service Bindings. Então, recapitulando da onde a gente tinha parado. Aqui no Service Binding, né, a gente vê que tem uma Service Definition, só que não dá para enxergar, mas aqui está no status Unpublished. Então, eu vou clicar nesse botão, que é o Publish. Ele demora um pouquinho, só falta a minha bateria acabar. Aí, ele vai fazer a publicação desse Service Binding. Nossa, gente, você viu? Então,